Nós oramos também pelo Ministério da Palavra nesta noite. O Senhor esteja falando conosco, usando o Ministério da Palavra, protegendo a tua serva. Abençoamos também os dizimistas, os ofertantes. Consagramos tudo que entrou para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Xana. Tamo junto. Amém, Carmen. Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor. E hoje a pregação é sobre Marta e Maria. É uma passagem bem conhecida da Bíblia, mas eu vou falar com vocês o que o Senhor tocou no meu coração. E antes de mais nada, eu estava prestando atenção na última música, que o Jeidson repetiu de novo. Impossível viver longe de ti, impossível me esquecer de tua voz. E a pregação vai falar disso, vai falar de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Conforme vai aumentando a nossa intimidade, mais a gente conhece a voz do Senhor. E é isso, como é impossível viver sem o Senhor nesses tempos, em qualquer tempo. Como é impossível você passar pela terra e não ter Jesus com você. Então, graças a Deus, glória a Deus que nós conhecemos o Jesus verdadeiro, o Jesus que nos salva, o Jesus que liberta, nos cura e que é nosso amigo, aquele que nos abraça a cada dia. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, que fala da passagem de Marta e Maria. É 10, de 38 a 42. Acho que todos já abriram. Eu vou ler. Então, aqui, Lucas 10, de 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que o Senhor tocou muito no meu coração foi a respeito de intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. E aqui, essa passagem, vamos analisar primeiro Marta. Marta, aqui, ela era uma pessoa muito agitada, que, pelo que está nesse texto, era aquela que fazia tudo, queria servir da melhor maneira possível, e estava ali. Jesus chegou com os apóstolos, e ela super preocupada, correndo de um lado para o outro, do lado para o outro, para fazer as coisas, servir o melhor banquete para o Senhor. Só que o Senhor estava ali, não era para ser servido, era para servir. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece isso com todos nós. A gente quer fazer as coisas da melhor maneira possível, fazer do jeito que a gente acha que é o certo, mas não fazer do jeito que é o certo para o Senhor. Então, ali, o que o Senhor fala? A Marta, ela corria de um lado para o outro, super atarefada. Então, a gente vê ali uma mulher apegada aos costumes. Elas moravam em Betânia, que era uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, eles eram amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. E, de vez em quando, Jesus passava por lá e era hospedado por elas. E Marta, daquele jeito, sempre correndo, sempre querendo fazer o melhor. Ela queria servir, é o certo? É, mas naquele momento, Marta foi criticada porque ela se pegou aos afazeres, ela se apegou às coisas do dia a dia, à correria. Isso fala muito com a gente, que faz um monte de coisa durante o dia e não paramos para ouvir a voz do Senhor e perguntar: Senhor, realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Então, ali, a Marta, ela estava distraída com muito serviço. Imagina, gente, Jesus estava lá, e ela sabia que Jesus era o Messias, porque, não vou falar sobre, eu vou só falar uma partezinha de Lázaro para vocês entenderem. Quando Lázaro estava doente,
Marta e Maria pediram para avisar Jesus que o amigo dele estava doente. Só que Jesus demorou dias, e quando ele chegou, já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. E a Marta falou: Senhor, o Senhor demorou 4 dias, agora ele já está morto. Só que Jesus, quando os discípulos falaram para ele: mas o Senhor não vai lá cuidar do seu amigo, curar o seu amigo? Ele falou: ele dorme, tudo para a glória do Senhor. Então, Jesus ia ressuscitar o Lázaro. Então, nessa passagem, vocês não precisam nem abrir, eu vou ler aqui, quando Marta, estou falando que é uma mulher de fé, porque a gente está só criticando ela, falando que ela estava atarefada, só correndo atrás de tudo, e não prestando atenção que o Messias estava ali na casa dela. Então, essa passagem de João 11, de 21 a 26, eu vou ler alguns versículos. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E Marta responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Marta, ali, voltando àquela passagem de Marta e Maria, quando Jesus chegou e se hospedou na casa deles, ali na casa de Marta, Maria e de Lázaro, o que aconteceu? Ela sabia que ele era o Messias, ela sabia que ele era o Filho de Deus. Mas naquele tempo, pensa, as duas eram judias, moravam lá, eu não sei se elas eram da religião judaica, isso eu não tenho certeza, eu pesquisei, mas eu não achei. Então, Marta, queria fazer o melhor, porque quando chegava um profeta, um sacerdote, o servir a melhor comida, o servir ali a melhor hospedagem, era um jeito de eles agradarem a Deus. Então, ela foi por esse lado, ela queria agradar a Deus nesse sentido, mas ali, Jesus não queria isso, ele não queria ser servido, ele queria servir. E ele estava ali, jorrando a água viva. E Maria pegou a melhor parte, ela sentou aos pés de Jesus, e Jesus ali ensinando, imagina Jesus na sua casa ensinando, que bênção, e Maria aproveitou da melhor parte. Aliás, eu estava vendo também, Maria sempre aproveita da melhor parte. Quando Jesus também tem uma passagem, quando ela lava os pés de Jesus e depois seca com os cabelos. Também vou ler essa passagem para vocês, que está em João, deixa eu ver, João 11, de 21 a 27. Também não precisam abrir, vou deixar aberto só no texto ali de Marta e Maria. Isso aqui é só para eu elucidar aqui para vocês. João 11, de 21 a 26. Não, eu estou voltando lá no Lázaro. Não é. É João 12, de 3 a 8. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque ele estivesse preocupado com os pobres, é porque ele queria que vendesse, ele que tomava conta do dinheiro, ele queria pegar o dinheiro. Então, no versículo 7, Jesus, entretanto, disse: deixa, que era Maria, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Maria, ela sempre pegou a melhor parte, ela sempre estava aos pés do Senhor, porque Maria tinha um coração manso. E a pessoa que tem um coração manso, tem um coração ensinável, é uma pessoa que quer aprender. Então, imagina você tendo Jesus ali na sua casa, o Messias.
ela não teve dúvida, ela sentou aos pés de Jesus e ficou aprendendo. Porque naquele tempo, nas sinagogas, as mulheres, quando entravam, elas tinham que ficar meio que escondidas. E ali não, Jesus estava ali, na casa dela. E Marta apavorada. Eu acho que ela devia estar pensando em fazer assados, pães, isso e aquilo. E ela chega e fala com Jesus. E ela ainda, olha o que ela fala para Jesus. Vamos voltar lá no Lucas, capítulo 10. Só um minutinho. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, o que a gente vê ali? É aquilo que eu falei no começo, Marta preocupada com os costumes, presa à religiosidade, e Jesus é aquele que veio para acabar com os dogmas, para acabar com os paradigmas, para acabar com a religiosidade. E Marta estava ali presa, querendo servir, fazer o melhor banquete, enquanto Maria estava ali, sentadinha, ouvindo o Senhor. E ainda, Marta chega ali e ainda dá uma dura em Jesus, fala: Senhor, não te importas? Acho que ela achou que ele ia falar: vai, Maria, vai já da sua irmã que está apavorada, correndo, cozinhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não. Jesus falou: Marta, Marta. E ali ele deu um diagnóstico. Ele falou: Marta, você que anda ansiosa, preocupada. Isso somos nós, no dia a dia. Correndo, correndo e correndo. E quando chega para ouvir a voz do Senhor, cadê? É aquilo que eu sempre prego aqui em cima. A hora que chega para ouvir o Senhor, que a gente vai ler, você dorme. Então, o que o Senhor tocou muito no meu coração é que Marta, o que ela precisava, ter comunhão e relacionamento com Deus. Enquanto Maria estava ali, tendo comunhão e relacionamento com Deus, Marta estava preocupada com um monte de coisas secundárias, que era cozinhar, fazer o banquete, que era todos os costumes que falavam isso. Se chegasse um sacerdote, você tinha que fazer isso, isso, isso. Mas não, imagina Jesus te ensinando. Então, Marta estava presa à religiosidade, enquanto Maria estava juntando os tesouros do reino. E é isso que Deus quer que a gente faça. Junte os tesouros do reino. Porque os tesouros do reino a gente só vai juntar a partir do momento que a gente aumentar a nossa comunhão e nossa intimidade com o Senhor. Porque não adianta, gente, é jejum, é oração, é leitura da Bíblia, é intimidade. É só assim que a gente vai conseguir, como o Geidson estava falando, impossível viver longe de ti, impossível esquecer da tua voz. Só conhece a voz quem tem intimidade. Então, a gente sabe que quando a gente está com um problema de saúde, algum problema financeiro, um problema de relacionamento, alguma coisa, a gente ora, mas a gente só vai ter a resposta a hora que a gente acalmar o nosso coração e ouvir a voz do Senhor. Até falando em relação a acalmar o nosso coração, eu lembro da minha sobrinha Paloma, ela congrega na Restaurar. E uma vez teve uma vigília lá, uma vigília de mulheres, e elas foram. E ficaram lá no monte, orando, clamando, orando, até que ficou aquele silêncio. E a hora que ficou aquele silêncio, veio um derramar do Senhor. Por quê? A hora que todo mundo parou de falar, o Senhor começou a falar no coração de cada pessoa. Então, muitas vezes, nós precisamos disso. Porque a gente clama, pede, chora, pede tudo, mas a gente não para ouvir a voz do Senhor. E cada um tem o seu jeito de ouvir a voz do Senhor. Eu também já falei aqui que eu oro muito de madrugada, eu acordo, oro, e quando eu acordo pela manhã, daí o Espírito Santo me dá a resposta, quando eu sinto as coisas no coração. Então, cada um aqui, se for dar o testemunho, cada um tem o seu testemunho de como ouvir a voz do Senhor. E é isso. Então, a gente está aqui, vendo essa passagem de Marta e Maria. Marta preocupada com as coisas do mundo, presas aos costumes, presa à religiosidade.
presa a um monte de coisa, enquanto Maria estava ali, aproveitando o melhor, recebendo o pão da vida, recebendo a água viva, que estava jorrando ali, naquele cômodo que Jesus estava. Imagina Jesus falando com a gente. Se fosse eu, no lugar de Marta, eu ia sentar na hora, eu ia pegar um peixinho, um pãozinho, porque eu sabia que depois Jesus ia multiplicar e ia ter comida para todo mundo. Mas você ia perder a oportunidade de ouvir o Filho de Deus falando conosco. Então, é por isso que Jesus falou: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirada. Então, irmãos, é isso que Deus tocou muito no meu coração a respeito dessa passagem. Nós que vivemos no mundo de Marta, um mundo competitivo, um mundo que a gente está sempre vivendo no botão de urgente, tudo é para ontem. E se de repente, graças a Deus aqui, todo mundo que pegou Covid, sarou, mas eu tenho uma amiga minha que o marido trabalhou até numa sexta-feira, faz um mês que ele morreu, de 53 anos, trabalhou até numa sexta-feira, tomou a vacina no sábado e depois de dias estava morto. Mas não é por causa da vacina, eu sou totalmente a favor da vacina, é que ele já estava com o vírus da Covid. Ele e o pai deles morreram. Então, assim, ele juntou tesouro. Ela acabou de se aposentar o ano passado, e daí? Então, o que Jesus fala assim, pega a melhor parte. Então, nós podemos correr? Sim. Nós podemos ter sonhos? Sim. Mas a prioridade é juntar tesouros do reino. Não adianta a gente querer escapar. Porque nós tivemos agora essa Covid, que a qualquer momento alguém podia ter essa doença, morrer, e daí? Todos os tesouros terrenos ficaram aqui. Então, a gente tem que pensar que Jesus é isso. Jesus é a água viva, que veio nos libertar, nos curar, nos livrar de tudo. E, em Romanos fala, quem crer, e quem confessar e crer, com a sua... Eu vou ler até aqui, porque eu estou fazendo confusão. Temos que confessar com nossa boca e crer no coração que Jesus ressuscitou e será salvo. Então, Jesus é aquele que vem quebrar os dogmas. Eu lembro quando eu era da Igreja Católica, que era sacrifícios. Então, eu ficava, ainda até discutia com o Beto, que eu falava, não, mas a Igreja Evangélica e a Católica são iguais, porque elas creem em Jesus. Não, a Católica não crê no sacrifício de Jesus na cruz. Não crê. Porque se cresse no sacrifício de Jesus, não teria o purgatório. Então, a Igreja Católica é muito sacrifício. Eu fazia um monte de promessa, eu pagava penitência, eu isso e aquilo, só que era um Jesus morto, não era um Jesus vivo. Então, Jesus veio para quebrar tudo, acabar com religiosidade. Então, a gente tem que acabar com essa religiosidade. Então, eu vejo Marta assim, presa aos costumes, à religiosidade, e Maria ali. Então, Maria é a mulher espiritual, a mulher que busca os tesouros do Senhor, a mulher que está sempre atrás de Jesus, aprendendo com Ele. E não sei se vocês, acho que não foi a maioria que veio, mas quando o pastor Amir deu uma aula aqui, que ele estava começando o discipulado, ele falou de Timóteo e Paulo. Que ele falou, nós temos que ser Timóteo. O que é ser Timóteo? É aprender com Paulo. Então, nós temos que aproveitar nosso pastor e aprender com ele. Nós temos que ser os Timóteos. E ele falou que depois Timóteo aprendeu tanto com Paulo que chegou uma época que ele começou a ter revelação do Senhor. É nesse estágio que a gente está. Tem que estar. Ter revelação do Senhor, nós aprendemos a palavra, estudarmos a palavra, e o Senhor começa a dar revelação através de sonhos, fala no nosso coração, e a gente conhece a voz do Senhor. É isso que nós estamos precisando. A gente não pode viver como está o mundo, correndo, e fazendo do jeito que os costumes ensinam, costumes familiares, costumes religiosos. A gente tem que fazer do jeito que Jesus ensina, porque é o Jesus que vai nos libertar de todas essas coisas, de todas essas raízes que ficaram no passado. Então, Jesus é a água viva. Então, Maria ali
estava com Jesus, ali estava jorrando água viva, e ela estava comendo, alimentando-se da palavra do Senhor. E em Oséias 6,6, fala o seguinte: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Então, essa passagem aqui de Oséias explica tudo isso, que o Senhor não quer sacrifício nosso. Sacrifício, Jesus já levou tudo na cruz. O que o Senhor quer é conhecimento, Ele quer que a gente conheça a palavra. Por que nós pecamos? Porque a gente não tem conhecimento da palavra. Quanto mais a gente estudar, mais o Espírito Santo vai tocar na nossa mente, no nosso coração, porque em determinado problema o Espírito Santo toca e a gente tem aquela revelação. Então, a gente pode ter desesperos? Sim, a gente pode ter desesperos, a gente pode receber uma notícia ruim, a gente pode receber uma notícia de uma doença horrível, mas a gente tem que crer que Jesus já venceu, Ele já fez o sacrifício, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele levou tudo na cruz. Então, a partir do momento que a gente crê nisso, a gente é liberta de todas as doenças. De todas as doenças. Eu já passei por situações aqui, eu até ia dar um testemunho no começo da pregação, eu vou dar agora, porque vai ajudar muita gente. Às vezes tem uma pessoa com problema e a gente não sabe, então eu vou dar esse testemunho. Há 3 anos atrás, em 2018, quando eu fiz o meu exame de mamografia, deu uma calcificação, só que veio nível 4. Nível 4 é uma calcificação com suspeita de câncer. Nossa, eu chorei muito. O Beto e a Isabela ficaram apavorados, mas fingindo que era tudo normal. Mas eu via na carinha deles que eles estavam apavorados. Falei, pronto, vou morrer. É a primeira coisa, você pega um diagnóstico daquele. Mas a gente não vai morrer, porque Jesus já levou tudo na cruz. Então, o que aconteceu? Investigou e nada. Daí passou 2019, eu fiz o exame de mamografia de novo. Continuou, tem calcificação, como eles tinham investigado, então não era maligna. Daí 2020, e agora essa semana que passou de 2021, eu fui fazer o exame. Fui tranquila, porque a hora que eu fiz o exame, a técnica lá da radiografia falou, tá pequenininho, não estou nem conseguindo enxergar. Então eu falei, nossa, ela já me deu uma dica, que nem cresceu. Então eu já fiquei calma. Só que quando foi na quarta-feira, eu recebi um telefonema, que era para eu comparecer lá na clínica que faz a radiografia, porque eles tinham, a médica estava dando o laudo e ela precisava que eu chegasse lá, me ligaram às 10, que eu chegasse até às 11 horas, porque tinha que fazer uma ampliação e ela tinha que dar o laudo. Nossa, desliguei o telefone chorando, né? Falei, Beto. E o Beto com aquela cara que, tá tudo bem, mas já estava apavorado também, né? Mas eu vou contar o testemunho de intimidade e relacionamento com Deus. Eu estava no quintal, eram umas 9h30 da manhã, e daí estava olhando as plantas, isso e aquilo, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, essa semana sai o resultado de todos os exames. Daí vem aquele medo, é no natural. Mas eu não estou mais no natural, eu estou no espiritual. Eu falo, alma, sossega aí, que agora o Espírito vai entrar. Daí o Senhor falou no meu coração. Sabe quando você sente o Espírito Santo falando? Pode investigar o que for, você não tem câncer. Eu ouvi isso claramente. Daí eu estava dando um telefonema para a mãe do Tiago, que é a sogra da Isabela, e nisso tocou o telefone. Na hora que apareceu no meu celular, era o número da clínica. Eu falei, meu Deus, Senhor. E foi daí que ela me deu a notícia. A médica está dando laudo e precisa ampliar. A hora que fala precisa ampliar, é que eles estão vendo alguma coisa. De novo, chorei, mas eu falei, não, eu creio num Deus poderoso, maravilhoso, um Deus de milagre. E o Espírito Santo tinha falado comigo há meia hora, pode investigar o que for, você não tem câncer. Gente, me deu uma paz, mas uma paz sobrenatural. E a hora que eu cheguei na clínica, eu falei, vou conversar com a doutora, nem precisou conversar, porque a técnica já falou, olha, eu fui tirar a radiografia, mas eu não tirei na posição certa. Então, para a médica concluir o laudo, ela precisa ampliar. Então, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor sabe que eu já ia ficar apavorada, arrancando os cabelos, já falou, pode investigar o que for, que você não tem câncer. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. E por que Deus fala conosco? Intimidade, relacionamento. Hoje eu posso falar, eu tenho intimidade e relacionamento com Deus. E eu creio que todo mundo aqui, porque é aquilo que eu falei, nós estamos vivendo um tempo que a nossa igreja
está numa fase de avivamento, crescimento espiritual, as pessoas querendo aprender, grudadas no pastor Amir, querendo aprender. Então, é esse o caminho. Então, nós temos que fazer que nem Maria, grudar no Senhor. Grudar e aprender. Porque Marta, infelizmente, nessa passagem, estava correndo atrás dos costumes, querendo agradar, querendo fazer o melhor banquete. Mas o banquete estava ali, que era Jesus. Para que o melhor banquete? É o que eu falei. Se chegasse Jesus Cristo em nossa casa, e ela sabia, hein? Aquela passagem de João a gente viu, que ela sabia que ele era o Messias. Era só pegar um peixinho, um pãozinho, e ele ia multiplicar. Só que hoje a gente não dá nem peixinho, nem pãozinho. A gente ia pegar uma lasanha, colocava lá, e ele multiplicava. Então, o que acontece? A gente tem que ter fé. Fé que o Senhor protege a gente, fé que o Senhor, aconteça o que acontecer na nossa vida, nós vamos ter cura, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e Ele não vai levar a gente tão cedo, porque nós estamos ainda na fase de levar o Evangelho para todas as pessoas. Então, através dessa passagem é isso, irmãos. Deus tocando no meu coração, intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra de Deus, relacionamento com Deus. Vamos aumentar tudo isso. Eu sei que está todo mundo procurando, mas vamos, porque daí, em todos os instantes, Deus fala conosco. É aquilo que eu falo, se chamar cada um aqui na frente, cada um vai dar um testemunho como Deus é maravilhoso, como Deus é um Deus de amor, é um Deus de favor, que ama a gente. Nós somos servos do Senhor, mas Ele ama todos nós como filhos. Ele quer que a gente junte os tesouros do reino. Junte os tesouros do reino. E aquilo, para finalizar, eu vou falar nisso, de Oséias, que eu achei muito interessante, que é Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Porque é isso, Jesus já levou tudo na cruz, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as frustrações, os medos, os problemas de relacionamento. Ele já fez o sacrifício. Nós só temos que crer no sacrifício dele e crer que ele ressuscitou por nós. E nós vamos ter a vida eterna. Então, através de Marta e Maria, vamos pegar a parte boa, vamos pegar a parte de Maria, que ficou aos pés do Senhor, grudou nele e aprendeu. E é isso. Que Deus abençoe, que a gente aprenda cada vez mais com o Senhor, que a gente aprenda cada vez mais com os nossos pastores, e vamos crescer espiritualmente, que as coisas vão melhorando, tudo vai passar, essa pandemia, e a gente vai estar cada vez melhor, mais firmes na palavra do Senhor, e mais espirituais. Vamos ser espirituais que nem Maria. E toda a honra e toda a glória ao Senhor. Boa noite, igreja, e muito obrigada.